Rapaziada, vamos falar sobre o esporro que o Endrick tomou do Ancelotti no jogo passado contra o Atlético de Bilbao. Rapaziada, o Endrick tá no sal. Gente, não sei se vocês viram, o Endrick pegou uma bola na intermediária, levou pro ataque e dentou uma cavadinha. Rapaziada, o Endrick é craque, joga demais. Só que ele, assim, rapaziada, ele dá uma cavadinha e o Ancelotti deu um esporraço nele. A gente sabe que o Endrick é muito bom, um jogador diferente, tem que tentar coisa diferente. Então, assim, vamos discutir e falar sobre o que vocês acham, tá? O que vocês acham disso? O que vocês pensam sobre essa questão de tentar fazer firula? O Ancelotti falou muito sobre isso, falou que Real Madrid não é time de teatro. Eu discordo, sempre foi time de teatro, tá bom? Vamos discutir ao longo do vídeo isso, tá certo? E bora pro fute. Rapaziada, eu vou começar mostrando pra vocês aqui o lance do primeiro gol do Endrick na Champions, tá? Essa temporada foi contra o Stuttgart. E rapaziada, não sei se vocês lembram desse gol, mas assim, foi um golaço, tá? Ele pegou assim na intermediária, foi levando e deu um balaço fora da área, mas muito fora da área, longe pra caramba. O goleiro raspou na bola e essa bola entrou, foi um golaço. E assim, gente, é pra exemplificar pra vocês o quê? Que o Endrick tem essa característica mais ousada. Ele não tá nem aí se tem possibilidade de passar pra Vinícius Júnior, se tem Mbappé. Ele quer fazer o dele. O cara tem muita personalidade e joga demais. Vamos ver aqui o lance dele. Aqui você viu o Vinícius Júnior passando, tá? Vai mostrar outro ângulo. O Mbappé do outro lado, ele podia jogar no meio dos outros jogadores e não fez, rapaziada. É antigo esse lance, mas é pra exemplificar. Olha pra vocês verem como a torcida comemora. Rapaziada, é um golaço, eu sei que é normal o time comemorar assim a torcida. Mas rapaziada, Real Madrid é um time teatral. Ele é assim, sempre foi. É um time onde as pessoas, os torcedores vão lá pra ver uma apresentação mesmo, tá? Eles adoram ver os jogadores fazerem coisas diferentes, tá? Não é um time que gosta de ser burocrático, tá? A gente tem esse exemplo, o professor Luxemburgo já disse em várias vezes, várias entrevistas que ele foi e removeu, quando ele treinava, né, obviamente o Real Madrid, ele removeu, retirou, substituiu lá o Ronaldo, Fenômeno e o Zidane de uma vez só. O time estava vencendo por 1-0, sacou esses dois jogadores e no fim do jogo ele venceu o jogo, estava disputando a ponta da tabela com o Barcelona no Campeonato Espanhol. O Florentino Pérez, o presidente, então o presidente, e até hoje também ele saiu e retornou do Real Madrid, o presidente do Real Madrid chegou e cobrou, perguntou, Mister, por que você removeu, por que você sacou o Ronaldo e Zidane? Ele disse, não, presidente, é porque eu queria segurar o resultado, eu preciso de um resultado positivo, porque eu preciso desses 3 pontos para mim brigar lá em cima com o Barcelona. E o Florentino Pérez, mesmo com a vitória, disse para o professor, para o mister, olha, aqui no Real Madrid a gente não faz isso, a gente não remove os craques, aqui o pessoal gosta de ver os craques, inclusive o pessoal se revoltou lá, fez uma manifestação com os lenços, ele até disse lá. E simplesmente o mister simplesmente bateu de frente com o presidente e sabe o resto da história, o Florentino mandou o professor embora. E assim, rapaziada, o Real Madrid é isso, tá? Não tem conversa. Eu acho que o Ancelotti quis dar um puxão de orelha, aproveitou a situação para dar uma baixada de bola no Endrick. Eu acho que o Endrick pode ser que esteja começando a deslumbrar, tá? A gente vai ver também um comentário do Vampeta, do grande Vamp, velho Vamp, falando sobre o Endrick, tá bom? Mas vamos terminar de ver esse ângulo aqui, tá? Eu vou também fazer uma análise desse lance e mostrar para vocês o porquê que eu acho que o Endrick tem muita personalidade e também porquê que eu acho que ele vai ser um ótimo jogador. Já era. Aqui outro ângulo, golaço, né? Vamos ver outro ângulo. Aqui, rapaziada, esse é o ângulo ideal para exemplificar para vocês o que eu quero dizer. Essa aqui, ó, é a foto do que exemplifica a personalidade desse moleque, rapaziada. Do lado direito, ele tinha simplesmente o melhor jogador do mundo atual, que era o Vinícius Júnior, bola de ouro, a gente sabe da qualidade. Era só fazer um passe e o Vinícius Júnior provavelmente ia dar uma aqui por dentro, com o Mbappé acelerando. Ele poderia construir essa jogada, mas também poderia ser um pouco mais genial e dar um passe aqui, rapaziada, ó, pro Mbappé. O que você acha que é mais fácil? Dar um passe entre esses dois jogadores, olha a distância que eles estão. O que você acha que é mais fácil? Dar um passe aqui ou dar um chute
com essa intensidade, com essa força, em alta velocidade e fazer um gol desse, rapaziada? Obviamente é dar um passe desse, tá? E aí o gol seria do Mbappé, obviamente. Rapaziada, esse tipo de gol é o tipo de gol que só jogador com alto granfino de personalidade faz, e jogadores com alta qualidade. O Endrick tem essa qualidade, a gente sabe que ele é um ótimo jogador. Infelizmente, ele não tá no nível técnico ainda para conseguir bater de frente com o Mbappé, muito menos com o Vinícius Júnior, tá, rapaziada? Ele tem um estilo um pouco diferente, ele não faz exatamente a posição de centroavante, ele é um jogador que funciona mais como um segundo atacante. Mas, rapaziada, é um jogador ótimo. O Real Madrid tem um elenco fenomenal. Simplesmente o Endrick de reserva no lugar do Mbappé, tá bom? Vamos continuar vendo esse lance aqui. Esse lance é fenomenal, a gente sabe que é maravilhoso, né? Golaço, golaço lindo, épico. Olha como a torcida recebe o Endrick. Rapaziada, não é qualquer jogador que faz isso, viu? Até mesmo nos jogadores do Real Madrid, não é sempre que um jogador desse, ainda mais o moleque, deixa de fazer um passe tão óbvio para os jogadores mais experientes e faz um lance desse, tá, rapaziada? Isso é algo completamente fenomenal para um cara da idade dele, 18 anos, acabou de chegar no time, nessa época aí, tinha acabado de chegar no time, e assim, rapaziada, todo mundo se impressiona com o moleque. Gritando ainda. Basicamente aqui é só o pessoal recebendo bem o Endrick, tá bom? Vamos partir lá para a análise do Vamp, vamos ver o que ele falou, tá? Fala forte, muito interessante, vamos ver. Aqui, rapaziada, vamos ver o que o Vamp disse, tá? O Vamp excepcional, um excelentíssimo jogador quando jogava, tá? Jogou no Corinthians, jogou no Vitória, campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira, assim, sabe muito de futebol e deu uma opinião muito interessante sobre o Endrick, que ele falou algo que eu nunca tinha ouvido alguém falar, tá? Interessante e é bom pra gente pensar no que pode estar acontecendo. Pode ser o motivo dele não ter ganhado tantas oportunidades assim até o momento com o Real Madrid, apesar de já ter recebido várias, mas ele poderia ter recebido mais, o próprio Vamp diz. E na seleção brasileira a gente não sabe até hoje o porquê que o Dorival podou esse moleque. O moleque vinha resolvendo jogos, fez gol contra a Espanha, fez gol contra a Inglaterra, contra o México, salvou o Dorival ali no comecinho do trabalho dele. E a gente vai ver a opinião do Vamp. Sabe muito. Né? Mas eu fico me perguntando assim, eu como ex-atleta, já vivi em grupos, né? De vários clubes que eu já passei na minha carreira. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Porque o Ancelotti dá sempre a maior moral pro Vinícius Júnior. Isso é verdade. Né? O Vinícius Júnior elogia muito. O Rodrigo quase sempre tá jogando sempre bem, é sempre substituído. Aqui, rapaz, não sei se vocês perceberam, é o lance aqui em frame cortado, tá? Acho que eles não têm direitos autorais do lance. Tá mostrando aqui como que o lance foi, tá? Substituído. Mostrando o básico, pegou o intermediário aqui e deu uma cavadinha por cima, só que foi muito fraco. Dá pra vocês verem aqui, só prestar atenção. Então sempre sair é o Rodrigo. E o Endrick, que, apesar de estar chegando no Real Madrid, indo pro seu primeiro ano, tudo, ele já poderia ter, não digo assim, a oportunidade de ser titular no lugar do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Mbappé. Esse trio é o trio titular. Mas a oportunidade de entrar em jogos, ou estar em jogos e sair. Algumas entrevistas do próprio Ancelotti. E o Dorival Júnior, quando estava na seleção, o que me surpreendeu muito quando o Dorival assume a seleção, os dois primeiros jogos do Dorival, um é em Wembley contra a Inglaterra, o Endrick faz gol. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. Aí para, tem a data FIFA de novo. Volta, pega a seleção mexicana, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando como o Igor de Jesus. Quer dizer, rapaziada, não colocar o Endrick no lugar do Igor Jesus, realmente é das duas uma, ou o jogador não tá nada bem, ou realmente tem algum problema com o técnico, pessoal. Não tem condição você simplesmente, deliberadamente, fazer uma troca, assim, com a sua sanidade normal, entre Endrick e Igor Jesus, rapaziada. Simplesmente são jogadores que não tem nada a ver uma coisa com a outra,
tá? O Igor Jesus é um bom jogador, realmente tava uma fase boa, mas, gente, não tem como comparar uma coisa com a outra. Quando o Dorival assume logo, é 3 predeiras, 3 foguetes. Que é pegar a Inglaterra, que é uma seleção qualquer, a Espanha, campeã europeia, e o México, que sempre é um osso duro de roer para a seleção brasileira. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Hendrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Rapaziada, o Vamp tá sabendo de alguma coisa. Não sei o que tá acontecendo. Pode ser que tenha uma coisa ali por baixo dos panos que a gente não tá sabendo e que pode ser que esteja prejudicando o Hendrick, o nosso moleque realmente joga demais, a gente sabe. Só que a gente sabe que no futebol, pessoal, principalmente jogadores que estão no início de carreira, tem que abaixar a cabeça, tem que saber escutar, rapaziada, não tem como o cara já chegar de peito aberto, rapaziada. Ainda mais no Real Madrid, um time tão grande, maior time do mundo, pressão. E assim, rapaziada, eu concordo, eu acredito na informação do Vamp, super bem informado. Acho que deve ter alguma coisa assim por trás. O Hendrick, ao que tudo indica, é um cara humilde, um cara exemplar. Porém, pode ser que esteja rateando em alguma situação. Aqui, tropa, essa aqui foi a declaração do nosso querido professor Ancelotti falando sobre o Hendrick. Só vocês lerem aqui. Olha, Hendrick teve 2 oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, o clube de teatro não existe. Rapaziada, assim, eu concordo com o Ancelotti em partes. Acredito que o jogador deve fazer o melhor para acertar, tá? Ele deve fazer o possível para acertar o gol. Mas, rapaziada, a gente tem que entender o seguinte: jogadores dessa categoria do Hendrick, eles pensam muito diferente. Se você podar um moleque desse, pode ser que a confiança dele se esvai, tá? Vamos partindo do princípio que tem alguma coisa acontecendo entre os dois, tá? Algum desentendimento, ou o Ancelotti enxerga algo que ele não gosta no Hendrick, tá bom? Eu acredito que assim, rapaziada, o cara que é bom, o cara que é diferenciado, ele vai enxergar oportunidades diferentes. Pode ser que dessa vez ele não pegou legal na bola, na próxima pode ser que ele dá uma cavadinha linda. A gente viu o lance anterior, o cara tem personalidade, tem qualidade, e assim, o que muda de jogadores comuns para jogadores do Real Madrid é justamente isso, é a qualidade e a coragem, a capacidade mental de fazer isso, rapaziada. Eu acho que é o que muda. Time de teatro não existe, você não pode jogar de qualquer jeito, mas o Real Madrid é especial, é um time diferente, é um time que você é exigido ali para fazer algo bonito. O Real Madrid sempre foi isso, rapaziada. Acho que o Hendrick tá fazendo alguma coisa, concordo com assim, gênero, número e grau. O Vamp falou, tá falado, entende muito, sabe muito. Acho que deve estar acontecendo alguma coisa, porque se fosse o Vinícius Júnior fazendo isso, se fosse o Mbappé, pode ser que o Ancelotti pudesse cobrar eles. Mas não seria a mesma cobrança, rapaziada. Não seria a mesma cobrança de forma alguma, tá? Realmente a gente sabe que jogadores dessa categoria não são tão cobrados assim na frente das câmeras, porque o técnico sabe fazer um gerenciamento ali do elenco, principalmente o Ancelotti. A gente sabe que o gerenciamento de elenco dele é o melhor do mundo. Não tem nenhuma pessoa que faz gerenciamento de elenco melhor do que o Ancelotti. Ele fecha ali o clube dele, fecha o grupo dele, e, gente, não sai nada, não entra nada. E eu acho que ele simplesmente aproveitou essa situação para dar uma entortada no Hendrick, tá? E cortar as asinhas do moleque. Eu acho que o moleque deve estar deslumbrado. Rapaziada, o que vocês concordam? O que vocês discordam? Mandem aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Super interessante, conteúdo de qualidade, tá? É isso, tamo junto e falou.